Então, meus irmãos, nós precisamos entender que aquilo que é mais importante para mim e para você, o Senhor já nos garantiu que Ele nos daria. Quando Ele fala que nós não precisamos nos preocupar com a roupa que nós vestimos, quando nós não precisamos nos preocupar com a comida que nós alimentamos, uma vez que a comida não é mais importante que a vida, e a roupa não é mais importante do que o corpo, Deus está nos dizendo que, olha, tudo aquilo que é importante para você, fique tranquilo que eu vou dar para você. Deus ele está nos dizendo, olha, aquilo que você é necessário, aquilo que é essencial para a sua vida, fique tranquilo, não se preocupe, porque isso eu garanto que eu vou deixar para você. É isso que Isaías disse no capítulo 64, versículo 4. Não se ouviu de um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Então, quando eu e você esperamos no Senhor, quando eu e você depositamos a nossa confiança no Senhor, Ele continua trabalhando para que eu e você tenhamos tudo aquilo que nós precisamos. Então, meus irmãos, o que nós precisamos aprender com isso é que nós precisamos depositar o nosso tesouro no Senhor. O nosso bem maior é o nosso Senhor Jesus. O nosso bem maior é Cristo Jesus, que morreu naquela cruz para que eu e você tivéssemos vida, e vida com abundância. Então nós precisamos parar por vezes e analisar a nossa vida, analisar os nossos pensamentos, analisar as nossas condutas e nos perguntar, será que verdadeiramente o meu tesouro está no Senhor? Será que o meu tesouro está em Cristo? Será que eu tenho feito do meu Senhor Jesus Cristo o meu maior tesouro? A minha vida eterna, a minha vida eterna com o Senhor, é o que realmente eu tenho buscado em primeiro lugar? É o que realmente eu tenho buscado e tenho vivido para alcançar, em detrimento a todas as outras coisas que o Senhor vai acrescentar a mim? Isso nós temos que parar e pensar cotidianamente. Onde está o meu tesouro? Será que o meu tesouro são as minhas conquistas materiais? Ou será que o meu tesouro é eu todos os dias dobrar os meus joelhos ao Senhor e ter o meu momento de comunhão com Ele, de ter o meu momento particular com o Senhor, receber as instruções de Deus, ler a Tua palavra, encher-me do Espírito Santo e aí caminhar no transcorrer do meu dia, fazer aquilo que eu preciso fazer, mas tendo a certeza e a convicção de que o Senhor Jesus Cristo está do meu lado e que eu tenho vivido para a honra e para a glória dEle. É isso que nós precisamos fazer nesses dias, analisar as nossas condutas, analisar o que nós temos feito, analisar aonde está o nosso coração, onde eu tenho firmado o meu coração, onde tem sido o alicerce do meu coração, está em Jesus, está na palavra, está no meu relacionamento com Ele, ou está nas coisas materiais, ou está na fama, ou está no reconhecimento, ou está em ter mais seguidores no Instagram, é ser reconhecido nas redes sociais. Onde está o nosso tesouro? E no decorrer dessa passagem de Lucas capítulo 12 que nós lemos, nós temos vários e vários ensinamentos que Jesus dá ali aos seus discípulos. E nós, no decorrer da nossa caminhada, a gente percebe que a vida passa rápido demais. Os dias estão passando cada vez mais depressa. Os dias estão cada vez mais curtos. Quando a gente percebe, a semana já acabou, já é domingo de novo. Quando a gente percebe, o mês já se foi. Quando a gente se dá por si, já está chegando mais um Natal. E a nossa correria desenfreada do dia a dia, nós deixamos de viver as coisas que o nosso Deus preparou para nós. Vejamos o que diz a parábola do rico insensato. Lucas capítulo 12, versículo 16 ao 21. Então lhes contou essa parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse, insensato, essa mesma noite a sua vida será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus.
Na parábola desse homem insensato, em outras traduções, chamam ele de louco, a gente vê um homem que desperdiçou a sua vida juntando em celeiros, e quando ele achou que iria aproveitar a sua vida, aproveitar tudo aquilo que ele conseguiu no decorrer da sua vida, a sua vida lhe foi exigida e o seu tesouro estava somente em coisas materiais. Na semana passada, eu tive a oportunidade de aprender com um testemunho marcante de um pastor. E ele usou essa palavra para ministrar ali naquela palavra que ele ministrou. E essa palavra ela ministrou na minha vida e eu passei a semana toda trabalhando essa palavra na minha mente, no meu coração, entendendo e buscando entender a nossa insensatez, a nossa loucura do dia a dia. Essa nossa busca desenfreada por mais. E às vezes a gente esquece de viver aquilo que o Senhor tem para nós. Como eu disse no início, a todo momento nós somos bombardeados, a nossa mente é bombardeada a todos os momentos. E a gente é influenciado, nós vivemos hoje no mundo de influência. Hoje uma das principais profissões que nós temos hoje é o influenciador digital. Os que são mais bem remunerados, os mais conhecidos. Todo mundo hoje quer ser um influenciador. Não que isso seja errado, desde que você influencie pessoas a fazerem coisas que vão edificar as suas vidas e vão fazer com que elas se aproximem mais de Deus. Mas o que eu quero dizer é que nós somos influenciados o tempo todo por pessoas que, na maioria das vezes, estão nos influenciando a coisas erradas, ou estão nos influenciando a conquistar coisas erradas. E aí a gente trabalha, a gente corre o dia todo, e assim como esse homem insensato, ele gastou a sua vida trabalhando, ajuntando, e quando ele teve uma grande colheita, ele falou, não consigo nem armazenar o que eu tenho, vou derrubar tudo, vou construir uns maiores, vou armazenar tudo que eu colhi, e agora eu vou viver, vou comer e vou me alegrar. E aí, Deus fala para ele, insensato, louco, hoje mesmo a sua vida lhe será tirada, lhe será pedida. E para quem vai ficar tudo isso? E aí a gente precisa pensar nisso. A palavra de Deus está aqui para isso, para nos revelar, para nos trazer clareza, nos trazer verdade, nos trazer luz. E nós precisamos parar e pensar, será que temos, às vezes, vivido como esse louco, como esse insensato? Correndo, ajuntando, querendo mais, e não estamos aproveitando as pequenas coisas que Deus nos proporciona. Não estamos aproveitando os nossos filhos que estão crescendo, que daqui uns dias se casam e se vão. Não estamos aproveitando as pessoas que Deus tem permitido estar do nosso lado. Nós não temos permitido vivenciar as alegrias dessa vida, mas estamos constantemente trabalhando para juntar, ter. E nós precisamos parar um pouco e pensar nisso. Será que temos sido como esse insensato? Será que temos sido como esse louco que está vivendo, correndo, e não está aproveitando o dia a dia? Às vezes eu estou lá em casa, eu paro e olho para o Estevão, e eu falo, meu Deus, o Estevão já está com 5 anos, vai fazer 5 anos agora em março. Parece que foi ontem que eu e a Léa chegamos com ele aqui em casa, nos braços, ele era um bebezinho, e hoje já está desse tamanho, e parece que foi ontem. E parece que assim, os 5 anos que eu vivi com ele, parece que foi assim, um estralar de dedos. E às vezes eu falo, nossa, eu tenho que usufruir mais da vida dos meus filhos, eu tenho que participar mais com ele, eu tenho que viver mais esses momentos com ele, eu tenho que viver mais aquilo que Deus tem para nós. E aí nós precisamos, meus irmãos, parar e pensar, será que temos vivido como esse louco insensato? Como temos gastado os nossos dias? Na correria, na ânsia por ter, por conquistar? Ou estamos aproveitando o que o Senhor tem preparado para nós? Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 15, diz assim, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus.
A parte A do versículo fala, porque todas as coisas existem por amor de vós. Olha que verdade linda e maravilhosa. Todas as coisas existem por amor de vós. Deus criou todas as coisas por amor de mim e por amor de você. E Ele quer que eu e você desfrutemos de tudo isso que Ele tem feito. Quando você constrói a sua casa, quando você mobília ali a sua casa, você faz tudo aquilo ali para que você possa usufruir de tudo. Sentar ali no seu sofá, sentar ali na sua varanda, deitar ali na sua rede. Você constrói a sua casa para você usufruir, para os seus filhos usufruir. Deus criou esse universo para que eu e você pudéssemos usufruir de tudo aquilo que Ele criou. E nós estamos perdendo o nosso tempo correndo atrás do vento, como diz Salomão em Eclesiastes. Vivendo desbaratinadamente, correndo atrás das coisas que não vão agregar, das coisas que não vão trazer solução para nós. E estamos perdendo tempo com aquilo que é mais precioso, perdendo tempo em comunhão com os nossos filhos, em comunhão com o nosso cônjuge, em comunhão com os nossos irmãos, usufruir de fato e de verdade aquilo que o Senhor tem para nós. Então, o que eu quero chamar a sua atenção nessa noite, meu irmão e minha irmã, é para isso. Nós não podemos viver como esse louco insensato. Nós não podemos depositar o nosso coração nisso. Nós não podemos depositar o nosso coração nas coisas. Nós não podemos depositar o nosso coração nos tesouros terrestres, nos tesouros humanos, que a traça e a ferrugem pode corroer. E que daqui um tempo vai passar, daqui um tempo não vai existir mais. E nós vamos ficar de mão abanando. Mas quando eu e você depositamos a nossa força, a nossa esperança no Senhor, e temos feito com que Ele seja o nosso principal tesouro, e nós usufruímos de tudo aquilo que o Senhor tem para nós, nós vamos viver uma vida com propósito. Nós vamos viver uma vida que valeu a pena ser vivida. E aí nós vamos falar como Timóteo, né? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, e agora me está esperado uma coroa. Então, meus irmãos, nós precisamos combater o bom combate, nós precisamos completar a nossa carreira, nós precisamos viver a carreira da fé, nós precisamos viver a nossa vida, gastar os nossos dias para a glória de Deus. A palavra de Deus nos diz que façam qualquer coisa, tudo que vocês façam, façam para a glória de Deus. Nós devemos entender que nós estamos aqui para um propósito. Deus não nos criou aqui para passarmos um tempo nessa terra, 70, 80, 90 anos por aqui, e apenas vivemos, existirmos, mas o Senhor nos criou para que nossa passagem por essa terra, a nossa vida aqui, ela verdadeiramente faça valer a pena. Ela faça valer a pena o sacrifício de Jesus na cruz. Ele morreu naquela cruz para que nós tivéssemos vida, para que nós pudéssemos ter liberdade, para que nós não fôssemos escravos das coisas, para que nós não fôssemos escravos das coisas materiais, para que nós não fôssemos escravos das coisas mundanas, para que nós não fôssemos escravos daquilo que não agrega e daquilo que não nos aproxima do Senhor. O que eu quero chamar a sua atenção nessa noite, meu irmão, é para que você deposite o seu tesouro no Senhor, amém? Então, o que nós precisamos fazer de fato é gastar o nosso tempo para que a vontade de Deus se cumpra em nós. E fazemos isso com a orientação de Jesus. Em Mateus capítulo 6, versículo 33 e 34, ele nos diz o seguinte: buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta a cada dia o seu próprio mal. Eu quero ler também com você Tiago, capítulo 4, versículo 13 e versículo 15. Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo
e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Amém. Então, Tiago, ele compara a nossa vida com uma neblina. Que quando a gente acorda de manhã, que a gente vê aquela neblina, a gente acha que o dia todo vai ficar daquele jeito. Mas passa ali uma meia horinha, pelo menos aqui em Goiânia, quando a gente vê neblina, que não é muito comum aqui, quem acorda cedinho geralmente vê aquela neblina, mas passa ali meia hora, uma hora, dissipou, o sol raiou, está claro de novo. E aí Tiago compara a vida do homem como a neblina, que hoje está aqui e amanhã não está. Então a gente fica fazendo muitos planos. Ele fala aqui que vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos para essa cidade ou para aquela, vamos comprar, vamos vender, vamos fazer tudo aquilo. Mas o que ele está querendo nos dizer aqui é o seguinte, que o homem ele está fazendo planos ali, mas ele está esquecendo de fazer os seus planos na presença do Senhor. Ele está fazendo seus planos pessoais, mas está esquecendo de viver a sua vida de acordo com a vontade de Deus. E aí aqui em Mateus, quando Jesus fala no Sermão do Monte, para que eu e você buscássemos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e que todas as outras coisas nos seriam acrescentadas, é essa a verdade que nós precisamos viver. É essa a verdade que nós precisamos cotidianamente buscar. Viver a nossa vida de acordo com a vontade de Deus, aquilo que o Senhor tem para nós. A gente não... Quando o Tiago ele diz aqui que os homens eles fazem planos e tal, o que ele está querendo dizer é que nós precisamos sim fazer planos, mas ele fala, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Ele está nos ensinando que nós devemos colocar os nossos planos, os nossos projetos, o nosso futuro na presença do Senhor, buscando do Senhor a resposta para aquilo que nós estamos querendo. Buscar do Senhor a resposta para aquilo que nós estamos empreendendo, Viver de fato e de verdade o plano perfeito do Senhor para nós. O Senhor nos criou para um propósito, o Senhor nos criou para esse tempo, o Senhor nos criou para viver nesse tempo, para que a nossa vida ela fosse de fato e de verdade usada para a glória dEle, para que o nome dEle seja exaltado, para que o nome dEle seja glorificado. Então nós devemos gastar os nossos dias buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, buscando a vontade do Senhor que é boa, que é perfeita, que é agradável, buscar com que a vontade do Senhor seja feita aqui na terra como ela é feita no céu. O pastor Daniel pregou na quarta-feira passada e ele fez uma pergunta que eu fiquei pensando, a vontade do Senhor ela é feita sempre, em todo lugar, em todo tempo? E aí eu fiquei refletindo naquela pergunta e realmente não é feita. Tem muitos lugares onde a vontade do Senhor não é feita. E tem muitas casas que a vontade do Senhor ela não é feita. Tem muitos lugares e muitos ambientes de trabalho onde a vontade do Senhor não é feita. Porque a vontade do Senhor ela é feita quando eu e você buscamos ela. A vontade do Senhor é feita quando eu e você chamamos ela, quando eu e você oramos ao Senhor, para que a vontade dEle seja feita aqui na terra, como ela é feita nos céus. E a vontade do Senhor, meu irmão, tem sido feita na sua casa, a vontade do Senhor tem sido feita no seu ambiente de trabalho, a vontade do Senhor tem sido feita no seu relacionamento conjugal, no seu relacionamento com os seus filhos. Nós precisamos chamar a vontade do Senhor para que ela seja feita aqui na terra como ela é feita no céu. Nós precisamos provocar a vontade do Senhor para ela ser feita aqui. E ela só será feita aqui quando eu e você buscarmos, quando eu e você clamarmos, quando eu e você decidimos viver a nossa vida para louvor da glória do Senhor. Quando eu e você decidimos gastar os nossos dias buscando em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E meus irmãos, tenha certeza que quando nós gastamos os nossos dias buscando fazer a vontade do Senhor, Ele nos garante que todas as coisas nos serão acrescentadas. O Senhor, o nosso Deus, Ele é um Deus de princípios, e os princípios do Senhor não falham, os princípios do Senhor são imutáveis, os princípios do Senhor, eles são infalíveis. Se a palavra do Senhor nos diz que se nós buscarmos em primeiro lugar o seu reino, é notório e é verdade que todas as coisas vão ser acrescentadas a nós.
Não tem como dar errado. A palavra do Senhor não mente, a palavra do Senhor ela é viva, ela é eficaz, a palavra do Senhor ela é a nossa verdade. Então, quando o Senhor nos diz que nós precisamos buscar de todo o nosso coração, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, não tenha dúvida que a boa, a perfeita e a vontade do Senhor será feita na sua vida, na sua casa, e todas as coisas serão acrescentadas a você. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que o Senhor nos criou com um propósito de levar o nome do Senhor aonde quer que nós formos, um propósito de viver os nossos dias em comunhão com Ele, de viver os nossos dias em intimidade com o Senhor, de buscar a Sua presença, de ler a Tua palavra, de experimentar e vivenciar tudo que Ele tem preparado para nós, não gastar os nossos dias com aquilo que é perecível, com aquilo que acaba, com aquilo que hoje existe, amanhã não existe mais, mas a verdade do Senhor é eterna, a palavra do Senhor é eterna, a comunhão com o Senhor é eterna, e nós estamos sendo preparados para viver uma vida eterna com o Senhor. A nossa vida nessa terra é passageira, meus irmãos. Nós vamos viver aqui 50, 60, 70, 80, quiçá 90 anos. Mas nós estamos preparando aqui um caminho para viver a eternidade com o Senhor. Mas nós só vamos viver a eternidade com o Senhor se nós gastarmos os nossos dias em comunhão com Ele. Nós só vamos encontrar o nosso Mestre, o nosso Salvador, nós só vamos passar a eternidade com Ele se nós de fato e de verdade gastarmos os nossos dias vivendo de acordo com a vontade dEle, vivendo os propósitos dEle para a nossa vida, aquilo que Ele predeterminou para nós. Precisamos viver e gastar os nossos dias para louvor e para a glória do Senhor. Deus tem preparado o caminho, Deus tem um caminho para mim e para você, para que eu e você trilhemos por esse caminho. Ele já preparou o caminho. Ele tem um caminho determinado para cada um de nós, e nós precisamos percorrê-los, meus irmãos. Nós precisamos parar de olhar para as coisas desse mundo, parar de colocar o nosso coração nas coisas desse mundo, depositar o nosso coração, fazer dessas coisas os nossos tesouros e de fato e de verdade entregarmos o nosso coração para Cristo e vivermos e gastarmos os nossos dias para louvor dEle, para a glória dEle, para fazer com que o nome dEle seja exaltado. A nossa vida nessa terra é para que o nome do Senhor seja glorificado. O homem insensato, ele viveu a sua vida toda juntando em celeiros, e quando ele pensou que ele ia desfrutar de tudo aquilo, a sua vida foi pedida. Nós não podemos, no decorrer da nossa caminhada, chegarmos lá no final da nossa vida, olharmos para trás e ver que nós não vivemos. E olhar para trás e viver que a nossa vida não valeu a pena. Olhar para trás e ver que os nossos dias não foram vividos de forma intensa. De olhar para o meu filho, quando ele estiver saindo de casa e falar, nossa, eu não vivi a infância do meu filho, eu não vivi a vida dele. Eu perdi meu tempo buscando outras coisas e esqueci de viver com meu filho. Esqueci de ter um bom relacionamento com a minha esposa, com meu esposo, com meu cônjuge. Esqueci de ouvir as histórias do meu pai, da minha mãe, do meu avô e da minha avó. Esqueci de gastar tempo com quem de fato merece ter tempo gasto. Esqueci de viver o que importa. Esqueci de viver o que o Senhor preparou para nós. Então, meus irmãos, o que eu queria trazer para você nessa noite é isso. Alertar o meu e o seu coração a buscarmos viver uma vida que vale a pena. Uma vida que valeu a pena ser vivida. Uma vida que vale a pena ser lembrada. Uma história que vale a pena ser lembrada. Eu quero chegar lá na minha velhice e poder contar para os meus filhos todos os meus feitos, tudo aquilo que eu fiz, tudo aquilo que eu vivi. Principalmente o que eu vivi com o Senhor, as minhas experiências com Cristo, o que o Senhor me proporcionou fazer, aquilo que o Senhor me falou, aquilo que o Senhor confiou a mim como segredo. Eu quero poder contar a eles as maravilhas que Ele realizou na minha vida.
Eu quero poder contar para eles o meu testemunho de onde o Senhor me tirou e para onde o Senhor me levou. Eu quero poder ser um testemunho vivo de que existe um Deus que Ele muda histórias, de que existe um Deus que muda trajetórias, de que existe um Deus que Ele se relaciona com os seus filhos, de que existe um Deus que se importa com a dor dos seus filhos, de que existe um Deus que ouve a oração dos seus filhos e as responde. E para isso nós precisamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E para isso nós precisamos depositar o nosso tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói, onde o ladrão não rouba, onde o Senhor está guardando esse tesouro para nós. Nós precisamos entregar o nosso coração ao Senhor e viver a nossa vida para a glória dEle, para louvor dEle.